O outro exemplo que aqui está no guia de desenho gráfico, este, que aqui está, fazer uma árvore, é fácil fazer variações disto. É tão simples, de certa forma, embora não pareça, é tão simples como aquele do quadrado dentro do quadrado. Porque a lógica é exatamente a mesma. Vocês têm que identificar o que é que a tartaruga tem que fazer em cada passo. Reparem, o que é que ela faz em cada passo verdadeiramente? Faz uma linha, faz o quê? Se pensassem assim, ela tem que fazer algo e depois repetir a mesma coisa. Certo? É sempre a mesma lógica. Tem que fazer algo e depois repetir a mesma coisa. Tem que fazer algo e depois repetir a mesma coisa. Então, o que é o algo? O que é essa tarefa que ela faz de certeza e que depois a seguir é que vai repetir o mesmo? Qual é a tarefa? Seria um Y? Se fizerem um Y, pronto, tem que fazer esta linha, depois tem que ir ali, depois tem que voltar, depois tem que fazer esta linha. E depois, cada vez que chega ao fim da linha, portanto, faz uma linha e chega aqui. E depois vai fazer o mesmo, certo? Seria. Mas pode depois é que vai fazer a outra. Pensem lá. Faz uma linha e duplica. Sim, é mais ou menos isso. Mas ainda é preciso fazer alguma diferença. Porque se fizer só uma linha e depois duplicar, ia sempre fazer uma linha toda à direita, certo? Mas a chave disto, na verdade, é essa. A tarefa mais pequena que ele consegue fazer em cada iteração, de facto, é uma linha. Em cada iteração só precisa fazer uma linha. Estranho que pareça. Porque, vejam, ela faz uma linha. Depois a seguir, o que está ali é roda e faz outra linha. Mas fazer essa linha já não é fazer outra linha. Já é ir repetir o mesmo. Então, se pensarem assim, faz uma linha, roda e vai fazer uma chamada recursiva para fazer uma linha, não vai fazer outra linha, porque já fez uma linha. Portanto, em cada chamada recursiva só faz uma linha, chega ao fim da linha, roda e agora vai fazer o mesmo. Pronto, já fez o mesmo, porque é a chamada recursiva. Então, agora continuamos na nossa iteração, certo? Ele fez uma linha, rodou. Agora só tem que, e vai fazer. Agora tem que rodar para o outro lado e vai fazer. E agora o que é que falta ainda fazer? Tem que voltar ao mesmo estado inicial. E acabou. E está o desenho feito. Depois só tem que dizer enquanto põe o tal contador, para a quantidade de vezes que querem fazer isto. Este exemplo que aqui está para quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está para um nível igual a 7. A diferença é que cada ramo, por um lado, tem um contador para parar. Está a parar por um contador, mas também pode parar sem um contador. Pode parar, porque como em cada chamada está a diminuir o tamanho do ramo, este aqui não está a diminuir ligeiramente o tamanho do ramo. Se está a diminuir ligeiramente o tamanho do ramo, ele também pode ter uma condição para parar, que é se o ramo for maior que qualquer coisa, que 10, é que desenha, senão não desenha. Portanto, e depois se ele a seguir diminuir um bocadinho o tamanho do ramo, há de parar. Também podiam pôr o nível, porque é simpático a gente poder mandar fazer o desenho por níveis. Quer 7 níveis, quer 8 níveis, quer 9 níveis. Nesse caso tem uma variável que serve de contador e regulam-se por essa. Se o nível for maior que 0, pronto. Põe o nível a 10 no início, vão decrementando 9, 8, 7, 6, 5, por aí fora. Tá? Então vejam, exatamente o mesmo que vimos há bocado. Faz qualquer coisa pequenina, neste caso é só uma linha. Depois roda, manda fazer o mesmo. Depois roda para o outro lado, manda fazer o mesmo. E depois roda para voltar ao início e ficar na mesma posição inicial. Isto é importante, porque quando vai fazer o mesmo, ela tem que estar bem posicionada. Não vai fazer outra coisa qualquer diferente. Vejam que ela estar aqui e desenhar um Y é a mesma coisa de estar aqui e desenhar um Y. Ou estar aqui e desenhar um Y. Porque ela já está orientada naquela direção. E é em relação a ela própria que ela vai desenhar o Y. Portanto, é muito importante que a tartaruga esteja na orientação certa. Tá? Pronto, este desenho então que parece mais sofisticado, na verdade é só isso. Depois o outro exercício que está aqui pedido para vocês fazerem é só generalizarem a tendência natural para quando resolvemos aquilo fazemos para valores fixos, não é? Para um determinado comprimento do ramo, para uma determinada quantidade de níveis, para determinados ângulos.
Se vocês mudarem, puserem isso tudo como parâmetros, podem depois ter um método que, inclusive, muda aqui estes ângulos. Pode ser mais aberto, pode um ser mais aberto, outro mais fechado, e a árvore fica assim mais inclinada para o lado esquerdo ou para o lado direito. Podem ser iguais, podem ser diferentes, portanto a árvore pode ficar simétrica ou assimétrica. Então, e além disso, aqui neste caso, está a dizer para poderem mudar a cor alternadamente em cada nível. Está claro? Alguma questão? Pronto, depois estão aqui outros estes que até acabam por ser mais simples, mas não sei se já espreitaram este. Pode ser este padrão. Está aqui de lado. Este padrão parece complicado também. Mas na verdade o que é aquilo? Aquilo é desenhar, podem pensar que estão num jogo do galo, não é? Uma quadrícula 3x3, com 9 quadrados. Desenham uma quadrícula 3x3, com 9 quadrados. E agora fazem o mesmo em toda a seta do meio. É só isto. Então, desenham uma quadrícula 3x3. E agora, isso dá origem a 9 quadrados. São outra vez quadrículas, não é? Então vamos pegar em cada um desses exceto do meio e dividi-lo em 9 quadrículas, em 9 quadrados. Então dividimos um quadrado em 9 e depois dividimos todos menos o do meio em 9 também, e por aí fora. É só isso que está ali. O do meio nunca ficou dividido. O do meio não ficou dividido, o do meio não ficou dividido, o do meio não ficou dividido. Os outros estão ali todos divididos, por aí fora. Depois, conforme as cores que ponham, se põe o branco, se põe o preto de fundo, etc., podem fazer algumas variações. Portanto, estes desenhos, se não fossem de forma recursiva, davam muito trabalho a fazer, não é? Eram muito mais complexos de fazer. De forma recursiva ficam extremamente simples de fazer. O que é difícil, na verdade, é a pessoa interiorizar isto. Portanto, o exercício verdadeiro, e é o que se quer na programação quando se dá estes temas, é vocês conseguirem pensar de forma recursiva. Vocês conseguirem resolver problemas de forma recursiva, porque há problemas que são naturalmente recursivos, ou seja, prestam-se a soluções recursivas. São mais fáceis de resolver com soluções recursivas. Como, por exemplo, fazer este desenho. Não é? Não quer dizer que depois isto seja muito útil fazer este desenho. Em algumas circunstâncias poderia ser, mas a ideia é que isto depois transporte-se para exercícios mais, digamos, mais sérios, eventualmente, em que a solução também é recursiva. Nomeadamente estruturas de dados que são recursivas, como árvores, em que também tem que se pensar de forma recursiva. Portanto, aquele desenho de fazer a árvore também não é inocente, porque há de facto depois estruturas de dados, portanto aplicações muito sérias de programas de computador, em que temos que trabalhar com estruturas organizadas em árvore. Em cada linha, cada elemento tem 2 elementos e cada um desses tem outros 2, por aí fora. Então, vamos ver agora um outro exemplo, que é um exemplo clássico da recursividade, que vem nos livros todos também e que há dezenas de páginas na internet sobre isto. Vocês já ouviram falar disto? Do Tower of Hanoi? Vou pôr isto maiorzito. Quem é que já ouviu, já conhece isto? Sabe o que é que isto é? 1, 2, 3, só 3, certeza? Onde é que ouviram falar disto já agora, os que ouviram? Como é que foi? Um jogo de telemóvel, vá, mais. Estiveram todos no jogo de telemóvel que aprenderam o que é que isto era? Ah, já tiveram mesmo o objeto. Eu também tenho, por acaso, em casa. Um objeto físico. Sim, vem nos livros todos, como eu já vos disse. Vamos ver como é que isso se faz, então, também aqui. Mas então, conhecendo o objeto físico e do telemóvel, mais alguma hipótese para conhecer isto? Ninguém lê nem enciclopédia, nem nada. Qual é o objetivo? Pronto, isto é um jogo. É um jogo que é mais quase um passeio. É mais um jogo tipo puzzle, um jogo matemático, pronto, podem chamar muitas coisas. O objetivo disto é passar estes discos todos, que são todos cada vez mais pequenos, aqui estão só 3, mas isto até é configurável, isto é um programinha desses muitos cá na net. Podem pôr aqui qualquer quantidade de discos.
a ideia é que vocês têm que passar estes 3 discos para um outro mastro destes, destino, e nunca podem pôr, enquanto estão a fazer isso, tem 2 regras. Só podem mover um disco de cada vez, porque se pudessem mover todos de uma vez, pegavam 2 e punham além, não é? Acabou o jogo. Não tinha graça. Então só podem mover um disco de cada vez e nunca podem pôr um maior em cima do mais pequeno. Só podem pôr ou num sítio vazio, qualquer um, ou então só podem colocar um mais pequeno em cima do maior. Nunca podem pôr um disco em cima do outro mais pequeno, digamos, dizendo de forma mais simples. Tá? Está claro? A questão é que isto cresce de forma muito, muito rápida. Se tiverem muitos discos, levavam rapidamente, se precisariam várias gerações da vossa família para conseguir fazer isto. Cresce mesmo muito depressa. Por acaso não preparei logo aqui. Vejam para 3 discos. Eu vou pôr isto bastante lento. O que é que não mexe? Ah, não, é o solution. Portanto, eu mover aquele para ali. Tal. Mesmo com 3 discos é subtil. Hein? Mesmo com 3 discos tem que se pensar um bocadinho. Então, se aumentar a quantidade de discos, isto começa a ficar bastante mais complicado. Principalmente bastante mais demorado. A sequência é sempre a mesma, tem que ter paciência, não? Exatamente, a sequência é sempre a mesma, é esse fator que vamos utilizar para fazer um programa de computador que diga que movimentos é que nós temos de fazer. Se eu não me enganar, a fazer o programa, a gente consegue fazer o programa. É preciso paciência de monge. Isto foi só para 5, não é? Pois é, aquelas coisas que a gente gosta sempre de experimentar assim e depois põe muito rápido para ver o que é que isto faz, não é? Pronto. Vejam, isto é com 9 discos. É uma eternidade que isto demora, basicamente. Não, porque depois temos que acabar a aula ainda neste ciclo galáctico. Portanto, com 9 isto já vai demorar um bocado. Sim, está aqui a contar os movimentos. Já vai em 250. Já tinham mudado para aqui. Bem, então vamos pensar em termos recursivos. A forma de programar isto. Acreditem ou não, sobre aquelas histórias, a história que eu gosto de contar. Um dos primeiros exercícios que me deram para fazer numa cadeira de programação, quando eu fui aluno, foi resolver este problema sem me contarem mais nada. Porque assim, o problema da não é assim. Isto que eu vos disse há pouco. Agora faço um programa, faço isto. E pronto. Nem sequer me tinha dito o que era uma função recursiva, acho que na altura ainda. Claro, isto talvez fosse a ideia, a gente partir a cabeça um bocado e depois, quando visse a solução, depois fixa-se bem a solução, não é? Quando já se pensou bastante no problema. Talvez fosse essa a ideia. Mas a chave da solução é pensar em termos recursivos. É pensar que temos que mover. Podemos pensar assim. Se nós conseguirmos pegar em todos os discos menos um e os colocarmos aqui, depois podemos mover o grande para ali. Fácil, não é? Portanto, conseguimos identificar aqui uma tarefa. Já conseguimos identificar aqui as 2 características de um problema recursivo. Um é mover n menos um disco. A gente quer mover todos para o terceiro. Vamos dizer que este é o auxiliar. Este é a fonte e este é o destino. A origem, destino. Vá. A origem, destino e o auxiliar. Nós queremos passar todos da origem para o destino. Então podemos pensar assim. Então, se eu pegar em todos menos um e colocarmos no auxiliar, depois já tenho uma tarefa trivial que é pegar no que está na fonte e colocar no destino. E depois pego em todos estes que estavam aqui e coloco ali. Repara, esta história de colocar todos menos um aqui é exatamente o mesmo problema. Só que para menos um disco. É o problema que nós queremos resolver. Portanto, nós passarmos todos para ali usando este como auxiliar, porque não podemos, obviamente, temos que usar sempre um como auxiliar, é o problema N, para N discos. Passarmos N menos 1 para aqui é pensarmos este agora é o destino e este vai funcionar como auxiliar. Mas é exatamente o mesmo problema. Só muda quem é o destino e quem é o auxiliar. Deu para perceber isto? Portanto, pegarem N menos 1 e colocarem aqui
fica este sozinho aqui. Pegar neste e colocar ali é a tal situação que não é recursiva, que é trivial. Pegar no disco e colocá-lo no outro lado. Então, a solução do problema pode ser vista assim. Pegam n-1, colocam no meio. Que é o mesmo problema. Portanto, não precisamos nos preocupar com ele, por assim dizer. Que é uma chamada recursiva. Temos é que ter atenção como é que se faz a chamada recursiva. Mas é uma chamada recursiva. Portanto, resolver o problema de Torres da Noite para n é pegar n-1 e resolver o n-1 para o mastro do meio. Usando o terceiro como auxiliar. Portanto, agora estão todos menos 1 aqui. Estão aqui n-1. E só está o grande aqui. A seguir a esta tarefa, que é recursiva, portanto ainda não tivemos que fazer nada, fechamos a chamada recursiva, que é pôr n-1 ali. A seguir, pegamos no que ficou, sozinho aqui, e colocamos na outra ponta. Esta já é um contributo para a resolução, porque é um movimento. O que nós queremos é um método que nos diga quais os movimentos que temos que fazer. Então, o movimento é este. É pegar neste aqui e colocar ali. A seguir, o que é que temos que fazer? Agora tínhamos este já aqui, já tínhamos resolvido esse bocadinho do nosso problema. Agora temos que pegar nos n-1 e colocá-los aqui. Mas pegar no n-1 e colocá-los ali é outra vez um problema recursivo. Não, podemos em termos recursivos, porque é exatamente o problema inicial. O problema inicial é mover n discos, certo? Sim, é verdade. Mas a chave desta questão, é isso é que é interessante nisto, é, se pensarmos em termos recursivos, não precisamos de andar a pensar, é aquilo que eu dizia no início da aula, não precisamos de ir a pensar no detalhe, senão perdemos um bocado. Temos que pensar assim digamos, numa visão de alto nível da questão. Pegar em n discos e colocá-los ali, usando este como auxiliar, pode ser resolvido assim. Então, se eu pegar em n-1 e colocar aqui, mas como é que eu faço isso? Não é agora a questão. Então, mas isso é exatamente o que eu estou a resolver. Então, isso resolve recursivamente. Não preciso me preocupar. Então, vou dizer que tenho um método que coloca n discos de um lado para o outro. Então, se agora disser chamar esse mesmo método para mudar n-1, para usar o mesmo método. É claro que também há uma situação limite, que é pegar no disco quando só temos um disco. Quando só já temos um disco, é pegar no disco e colocá-lo ali. Certo? Ou seja, faço recursividade é mesmo colocar um disco, colocar nas duas e depois voltar metê-los no meio. Sim. Não era só metê-los todos no meio, passar um, depois passar os todos por cima. Não sei se é tempo para ir explicando e fazendo, senão eu mostro-vos a solução se o tempo for curto. Mas vamos tentar fazer. Eu vou aproveitar aqui. Não, é melhor fazer outro, porque agora não precisamos de gráficos. Não vamos fazer gráficos, né? Se fôssemos fazer gráficos, demorávamos muito mais tempo. É algo que vocês até podem acrescentar depois. Vamos fazer agora com o de consola. Eu vou cortar estas coisas aqui, então só ocupar espaço. Aqui o que é difícil é também, não é só este raciocínio, é também como é que depois agora se escreve isto em Java, não é? Podemos pensar assim, temos o n disks. Há claramente um parâmetro que tem que ser a quantidade de discos. E depois podemos designar, temos que dar um nome aos três mastros. Eu vou chamar a ABC, é uma boa oportunidade de usarmos um char, que é uma coisa rara. Um caractere, portanto. Portanto, temos de ter aqui, eu vou-lhe chamar source, helper, e target, em inglês. São os três mastros. E agora vamos ter que fazer aqui a nossa função. O nosso programa, a única coisa que vai fazer é chamar a função. Com uma quantidade de discos. Vamos pôr 3.
E eu vou-lhe dar aqui nomes. Isto é um char, eu vou-lhe chamar A, B. Vejam, um char coloca-se entre plicas. Um pormenor técnico, né, da linguagem. Portanto, estou a dizer 3 discos em que o A, o B e o C são o nome dos 3 mastros. Tá? Se quiserem, na verdade, nem é muito simples. Podia-lhe dar nomes de strings e escrever source, helper, target, né? Se calhar é mais simpático, não? O que é que acham? Senão depois perdemos... Embora o ABC, como está em sequência, também não é mau. Helper, target. Pronto. Isso significa que, se é assim, tem que ser entre aspas. Senão, reparem, vou dar logo aqui um erro. Sim, também faltam umas aspas, é verdade. Assim ainda dava mais que um erro, não é? Mas mesmo isto dá erro. Porquê? Porque entre pelicas só pode estar uma letra. Um símbolo, aliás, não é uma letra necessariamente. Um caractere. Bem, enclosed não pode ser. Portanto, se é várias letras, tem que ser uma string. Pronto, agora tenho que mudar aqui para string. 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 Pronto, agora isto é um bocado assim. Se for só um disco, vamos pensar o caso simples primeiro, né? Que é sempre mais simpático. N discos. Se a quantidade de discos for 1, o que é que fazemos? O que a gente vai fazer, no fundo, é... Vamos fazer um método... eu podia fazer logo um print, né? Mas pronto, podemos dizer que é mover do source para o target. Não será isto? Agora o que é isto do move? Sim, se só tiver lá um disco, é o que isto significa. Public void move string source string target. Isto dá para fazer aqui um print. Pode ser move source to target. Isto é só para fazer um print, né? É só para ficar um bocadinho mais bonito ali o move. Tá? Ainda falta aqui uma vírgula. Então vamos aqui à parte confusa. Se eu me baralhar com isto, tenho ali a receita já pronta para vos mostrar. Vá. Então, aquilo que eu vos tinha dito há pouco. Essa parte está certa. Temos que mover os discos do source para o target usando o helper, mas mover n-1 discos. Como é que isso agora se programa? Nós já temos aqui o cabeçalho para o MET, que na verdade é uma parte do problema, né? Para quem nunca tenha feito nada parecido, também não era fácil chegar à conclusão que se codificava assim. Mas agora já temos a nossa função com estes parâmetros. N-disk, source, helper, target. Então agora, mover do source para o helper n-1 discos, como é que isso diz? Significa chamar o annoy para n disks menos 1, mas agora aqui é que é preciso ter cuidado. O que nós queremos agora mudar é não é o problema original. O problema original é mudar do source para o target, certo? Usando o do meio como helper. Então agora queremos mudar de facto do source. E qual é o nosso target? É o helper. Então o helper é qual? É o target. Portanto, agora aqui temos de dizer que aqui é o target. Porque em relação ao problema inicial, que é para mudar os N discos é do source, que é o primeiro, para o target, que é o último, usando o do meio como auxiliar. Isto é os N discos. Mas para resolver o problema dos N discos, vamos querer resolver o dos N-1 discos, usando o do meio como target. Certo? Então os N-1 discos já estão aqui. Agora o source é o mesmo. Mas o target e o helper ficam trocados.
Então repara, se tiver, depois disto estar feito, aqui neste momento, o que é que nós temos? Temos aqui um disco, temos aqui no meio n-1 discos, e aqui temos 0. Enquanto não for só um disco que tiver um só. Depois disto ser feito, não é? Depois disto ser feito, até melhor é até dizer aqui, por baixo mesmo. Nós teríamos um disco, porque nós tínhamos inicialmente n discos, agora mudamos n-1. Portanto, mudamos todos menos 1. Se eram 4, passou a ter 3. Mudámos 3 discos para ali. Portanto, ficámos ali com os 3 discos, e aqui com 1, e ali ainda com nenhum. Certo? Estão convencidos que é isto? Não é por isso. Sim, ele vai mudando cada vez, né? Ele vai mudar até... Mas aqui está outra vez aqui na armadilha a tentar pensar no miudinho. Está a ver? Aqui é um bocado uma armadilha, porque é fácil depois ficar baralhado. Se eu pensar que tem aqui temos aqui os 3 discos. Pensamos assim. Resolver isto, o primeiro passo é colocar aqui os 2 discos mais pequenos e aqui ainda fica o grande. É o primeiro passo. Por que é que não dá? Supostamente não podem estar dois discos também sucessivos um ao pé do outro. Não podem estar o maior em cima do mais pequeno. É só isso. Sim, tem que estar sempre o mais pequeno em cima do maior. Nunca pode estar um disco maior em cima do mais pequeno. Tem que fazer sempre pirâmide, pronto. Está a ver? Em que todo o momento tem que estar sempre em pirâmide. Eu pensava que não podia estar dois discos. É mais... Não é por ser sucessivo ou não ser sucessivo. Não. É só por ser mais pequeno ou maior. Ok, nunca lhe pode estar um pequeno ou maior. Sim. Mas pronto, este era o mais pequeno, este era o intermédio, este era o maior. Isto são 3 discos, hein? Este é o primeiro passo. É o que aquela linha de código está a fazer. Pegar n-1, portanto aqui o n é igual a 3. Portanto, mudamos 2 discos, que é n-1, para aqui. Foi só o que fizemos. Aquela linha de código resolveu o problema para n-1 passar para aqui. Certo? Não interessa os movimentos. Foi a função que fez. É um ANOI. O ANOI para n, o primeiro passo, seja lá qual for a quantidade que está aqui, é pegar em todos menos 1 e colocá-los aqui. Se fossem 4, aqui estavam 3 agora. Mas aqui está só 1. Certo? Se este for o primeiro passo, a seguir o passo seguinte é qual? Este é o primeiro passo. Agora é passar o grande para o fim, exatamente. Como é que a gente diz isso aqui nesta nossa estranha linguagem? Dizemos assim, move do source para o target. Não é? É um move simples. Não é? Este move está aqui embaixo. É só um printer. É só a gente dizer assim, vou mover o disco que está na posição source, que nós chamamos source, para a posição target, que por acaso chamamos target. A gente, em qualquer altura, pode mudar aqui os nomes. Hein? Se não gostarmos, se estes nomes acharem que fazem confusão, podemos ABC. Tá? Este foi o segundo passo. Portanto, este aqui, primeiro passo. Este foi o segundo passo. E agora, o que é que falta? Ou seja, depois de fazermos este passo, como é que isto fica? Temos 3. Aqui estão 2. E o grande vem para aqui. Portanto, este é o segundo passo. Né? E agora, o que é que falta? O terceiro passo é o quê? Então, agora é mover estes 2 para aqui. Mas agora, mover estes 2 para aqui é outra vez o problema da ANOI. Porque não interessa nada já estar aqui um. É pegar em 2 discos e colocá-los noutro, sem nunca pôr um mais pequeno em cima do outro para tratar. Certo? É?
Então como é que se diz agora isso? Mudar desta posição para esta. Esta é o helper. Lembra, estamos a resolver o problema inicial. Source, helper, target. Mas é um ANOI. É recursivo outra vez. É outra vez, diz que a quantidade é outra vez menos 1. A quantidade é a mesma. Pronto, agora o primeiro é o helper, exatamente. Agora o nosso source é este. O target, agora o target, vou deixar aqui. O target, é mais fácil de ver, é de facto o target, não é? E o helper é qual? É o source. E essas coisas é que nos expandem a mente. Não é o Twitter, não é nada disso. Verdade. Portanto, repare, uma passagem recursiva, que é o mesmo problema da ANOI mais pequeno. É de menos um discos para aqui. Depois um problema trivial, que foi pegar num disco e colocá-lo ali. Não recursivo. E depois outra vez uma chamada recursiva. Com isto resolve-se o problema para uma quantidade de discos maior do que 1. Já agora, imagina, então se a quantidade de discos fosse 2, também dá? Também dá, não dá? Porque expandemos este aqui, este vai para ali, vai para ali. Não é? Quando a quantidade de discos for igual a 1 mesmo, isto tem que parar, nós podemos dar sempre a fazer chamadas recursivas. Então quando a quantidade de discos é só 1, quer dizer que só está aqui um disco sozinho. Então é só dizer que é para ir ali para ali. No source para o target, não é? Tá? Então vamos lá ver se isto funciona. Ninguém está muito convencido, não é? O que isto faz? Já fez, é? Ainda está a cabo de suspense. Tem aqui um R com. Isto é um R de sintaxe. É 2 pontos em vez de um ponto e vírgula. E agora aqui falta um S. E pronto. Agora já está. Isto está um bocadinho pequeno. Vamos pôr isto maior. Portanto, estes 3 primeiros foi aquela primeira chamada recursiva. O do meio foi o source para o target, que é o disco grande do início para o fim. E depois a outra chamada recursiva, que é pegar nos do meio e colocá-los na outra. E é preciso mais um movimento, porque tem que pegar no mais pequeno, pôr do lado esquerdo, depois vai pôr o outro, etc. Vamos pôr aqui um valor maior, só para ver. 6. 5 já chega, que já é um exagero. Está atrapalhado com isto. Pronto, faz isto. Isto era para 5. Depois podem verificar se isto está certo na casa.